Está a assistir ao programa Opinião no Feminino, numa altura em que a agenda nacional é marcada pela comunicação do Presidente da República ontem sobre o consenso alcançado com a Renamo relativamente à descentralização. O nosso tema será exatamente este. Vamos concentrar os cerca de 40 a 50 minutos a discutir este assunto e, se ainda restar tempo, vamos discutir o comunicado da Procuradoria-Geral da República em relação às dívidas ocultas. Para fazer a discussão de hoje, conto, como é de costume, com três convidadas. São elas Linete Olofsson, a quem desde já cumprimento. Boa noite, Olofsson. Seja bem-vinda ao nosso programa de hoje. Muito obrigada. Artemisa Franco, muito boa noite. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigado. Cumprimentar os telespectadores. Fátima, boa noite. Seja bem-vinda ao programa de hoje. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, colegas. Muito bem, Fátima, começo por si. Temos aqui as linhas de orientação em relação àquilo que vai ser o documento final da descentralização. Há um aspecto que tem a ver com o pormenor, com a regulamentação, com a revisão da Constituição, a criação de leis ordinárias e a sua revisão. Mas assim, em termos de partida para esta discussão, qual é a sua opinião a partida desta comunicação do Presidente da República? Primeiro, eu queria começar por saudar a iniciativa do Presidente de comunicar aos moçambicanos sobre os consensos que foram alcançados e com detalhe como o fez. Eu penso que é esta forma que se recomenda que os dirigentes ajam em relação ao povo, portanto, como disse o próprio Presidente, em relação ao patrão. Indo em concreto à proposta ou ao documento que o Presidente da República apresentou, embora não com todo o detalhe, que no geral a proposta é bastante desafiadora. Em alguns aspectos representa algum retrocesso, particularmente na abolição do sufrágio universal direto para a eleição do presidente do município. Nós sabemos que nessa perspectiva era possível um indivíduo, uma Fátima, acordar e decidir que quer se candidatar a presidente, portanto, do município. A partir de já não vai ser possível. Mas há um aspecto, no caso das autárquicas, não é necessariamente novo, mas para o caso das eleições das Assembleias Provinciais e Assembleias Distritais, há de ser novo, e penso que se deveria até estender para a Assembleia da República, que é a possibilidade dos grupos de cidadãos, eleitores, poderem organizar-se sem necessariamente serem um partido político e concorrerem, portanto, às assembleias, e se ganharem assentos, portanto, tiverem a maioria, eles poderem indicar de entre si uma pessoa para os representar. Eu penso que, em relação às assembleias provinciais e às futuras distritais que vão ser criadas, isto é um avanço, é de salutar, e penso que nesta revisão constitucional poderíamos também pensar em estender isto para a Assembleia da República. Acho que a forma como o presidente vai ser eleito é um desafio e pode ser um retrocesso na medida em que... O presidente ou o governador? O governador, nesse caso, e mesmo o presidente do município e o administrador. Vai ser um desafio na medida em que esta pessoa vai ter que fazer muito lobby dentro do grupo do qual ele será nomeado. Portanto, significa que há de haver mais do que competência, mais do que ter alguma coisa a dar, há de contar a capacidade que as pessoas têm de influenciar, ou a capacidade de influência que as pessoas têm dentro dos seus partidos. Os grupos dentro dos partidos vão ter muito mais poder, porque elas poderão indicar, tal e qual nós vemos acontecer agora, a indicação dos membros para as listas, para a Assembleia da República, para as Assembleias Provinciais, etc., etc., é muito por influência. Mas se daquele grupo vai sair o presidente, o governador, o administrador, penso que a influência vai ser ainda maior, porque há um território que terá que ser controlado. Então, eu penso que aqui vamos ter desafios muito sérios e que podem representar um retrocesso, porque esta pessoa, no final do dia, não vai implementar aquilo que é o seu pensamento. Portanto, não há de haver necessariamente a liberdade, portanto, de implementar um projeto como deve ser. Eu penso que é um desafio, tem alguns retrocessos, mas tem também alguns ganhos, e eu quero aqui ressaltar o ganho de grupos de cidadãos poderem se candidatar, e espero que essa revisão da Constituição possa permitir estender esta possibilidade para a Assembleia da República. Talvez aí possamos ter um ganho ainda maior de centralização no verdadeiro sentido. Artemisa, à primeira vista, o que lhe parece esta comunicação do Presidente da República? Queria cumprimentar, em primeiro lugar, os telespectadores. Também vou na esteira da minha colega cumprimentar
saudar a iniciativa, portanto, esta comunicação de facto veio mesmo a calhar, porque já era muito tempo esperado. Eu vou fazer um pouco uma ponte sobre o que aconteceu na Cimeira e este comunicado, porque de 30 a 31 tivemos a Cimeira Nacional sobre Paz e Reconciliação Nacional e estes aspectos, portanto, uma parte do que o Presidente estava a dizer foi, de facto, foi discutido, que as pessoas estão ansiosas, as pessoas querem ver, querem ouvir, querem saber quais são as soluções que vão se trazer. E foi muito bom, acho que vamos nos congratular por isso. Mas eu acho que, de facto, é muito desafiante, eu vou usar a expressão do Presidente, é desafiante, porque é preciso que a lei esteja muito clara dos procedimentos. É verdade que já sabemos de uma maneira geral, cada vez eleições dos governadores, mas temos que saber, é preciso que se clarifique exatamente como é que esta eleição vai decorrer, na medida em que eu acho que também vai lançar expectativas os partidos. Portanto, penso que agora, na verdade, está meio bipolarizado. Eu acho que este comunicado também está a dar a entender que há um acordo entre os dois grandes partidos do poder e a RENAMO. Portanto, penso que também pode-se correr em risco de voltar a bipolarizar o país. Na verdade, foi essa a questão que levantou Davis Simango ontem, mas a Artemisa não acha que o fato de se avançar para a eleição do administrador, do presidente do município e do governador, não há aqui espaço até para não haver bipolarização, na medida em que vários partidos e grupos de cidadãos também podem se colocar numa corrida eleitoral? Há de haver espaço, mas o que eu estou a dizer é que, neste caso, por exemplo, se também o governador também fosse eleito, eu penso que ia ser mais aberto, ia ser um exercício muito mais aberto. O que eu estou a dizer é que, a ser a Assembleia Provincial, os dois grandes partidos podem presumir que vão ter as maiorias suficientes para serem eleitos, porque o governador vai ser eleito na Assembleia Provincial. Já não é um sufrágio direto, em que ele se candidata e diretamente é eleito. Portanto, significa que vamos eleger a Assembleia Provincial, e da Assembleia Provincial, mais ou menos o modelo da Assembleia da República, em que os deputados são eleitos por lista e depois eles escolhem o chefe da bancada. Acho que é mais ou menos este modelo. É um modelo novo, mas pode ser que se crie a impressão de que o facto de... Porque imagina que o partido A consiga poucos votos para a Assembleia Municipal. Havemos ter a questão da maioria da minoria. E depois há de haver o governador eleito por uma maioria tal, que portanto está na ala tal. Eleito por uma minoria tal, está na ala tal. Porque se fizesse um sufrágio aberto, direto para um candidato específico. Não quero entrar nesses detalhes porque não vale a pena, também não vai trazer nenhum consenso. O que nós queremos é que, de facto, continuemos nesta esteira de consenso. Eu continuo a dizer que o Presidente Nunes está de parabéns, o Presidente da Câmara está de parabéns. Estão de parabéns, sobretudo, porque ficaram muito tempo silenciosos e estavam a fazer coisas boas. Agora, vamos continuar a orar e apoiá-los para que a operacionalização deste processo seja, de facto, muito tranquilo, porque é esta parte que já há de precisar de muita discussão. Muita discussão e estar bem afinado. Muito bem. Lineto Lofson, qual é a partida também, a sua visão em relação a esta comunicação do Presidente da República? Muito obrigado. Saudar aos telespectadores, agradecer o convite e é um prazer voltar a estar no programa das mulheres. Sobre este pacote, eu já havia emitido nas redes sociais de que esta conferência de imprensa não iria trazer grandes expectativas das que eu já imaginava. Que alguns dos pontos já foram levantados aqui pelas duas colegas, não vou repetir. Eu acho que também este acordo foi muito secreto demais, entre duas forças políticas, por telefones, por visitas,
E neste caso, por exemplo, eu nunca vi que um chefe de Estado se desloca onde está o líder da oposição. Da oposição. Não, aqui uma guerrilha, faz de conta, porque se é líder da oposição, tem que estar na cidade para discutir os assuntos. Portanto, só aquele passo foi um passo bom, mas também há muita coisa que se diga à volta disso que nós não sabemos, não conhecemos. Portanto, aqui pode haver alguns interesses obscuros que só os dois líderes é que sabem. Não é? Então, sobre o processo de descentralização, o país já tinha dado grandes passos, já tinha logrado alguns exemplos, já fomos um exemplo no mundo nesta questão, não é? Porque a nossa democracia é uma democracia emergente, não é? Apesar do gradualismo ter sido também um facto que parou no espaço e no tempo, nós já estamos a falar do processo gradual há quase mais de 15 ou 20 anos. Não é? Não, neste aspecto. Não demos passos. Não demos passo, paramos no espaço e no tempo. Isso não foi muito bom. Apesar da nossa lei sobre as autarquias já foi muito boa. Agora, este acordo, ao meu ver, não tem o cunho do patrão, do Presidente da República. E por que eu digo isso? Portanto, o acordo desta natureza, deste nível, deveria ter o envolvimento da sociedade civil. Continuamos a dizer que o MDM deveria ser incluso nas conversações, na mesa das conversações. E os grupos extraparlamentares, partidos extraparlamentares, já falei da sociedade civil, a Liga dos Direitos Humanos, as confissões religiosas e, sobretudo, as mulheres. As mulheres são mais de 50% da população. Têm uma voz, nós somos criadoras, somos educadoras, temos que ter um papel nesta nação e não tivemos, não é? Portanto, eu gostaria, e este tipo de acordos, não é, de duas pessoas, está sempre em perigo, porque a sociedade não conhece o que é que foi tratado, como é que chegamos até este ponto. Eu queria levantar apenas, recuando um bocadinho na história sobre esta questão, não é? A experiência mostra-nos que acordos entre a Frelimo e a Renamo não têm resultado. Está a falar de que acordos? De 92, exatamente. Acordo Geral de Paz, de 2014, cessação das hostilidades militares. Exatamente. Por exemplo, o antigo chefe de Estado, Joaquim Chissano, admitiu, não é, que realmente conseguiu fintar ao Afonso de la Gama nos acordos do AGP, não é? E outra questão é o problema das eleições fraudulentas que originam estes conflitos. Portanto, é sintomático que após 35 anos, após a assinatura do AGP, nós ainda continuamos a discutir a paz, a estabilidade. Lenete, mas do ponto de vista do seu conteúdo, as linhas apresentadas pelo Presidente, do ponto de vista do aprofundamento da descentralização, a partilha de poder entre os vários atores da sociedade, não só partidos políticos, como cidadãos e outras organizações, qual é a sua opinião? Acha que se foi a fundo, tocou-se nos aspectos mais relevantes da descentralização do país? Eu penso que não, porque para nós pegarmos o processo a fundo, nós teríamos que mexer com muitos mais artigos da Constituição. E nós soubemos que a Frelimo, eu digo a Frelimo porque é o que está no poder, né, ao longo do tempo tentou ganhar tempo, porque não é possível fazer uma revisão profunda da Constituição, porque teríamos que mexer muitos artigos. Lamentar também este poder que nós perdemos, que o cidadão perde de eleger o seu presidente do Conselho Municipal. Isto para mim é uma tragédia. Eu não sei se algum país neste mundo voltou para trás como nós acabamos de fazer. Realmente é muito triste, é como diz a nossa colega aqui, a pessoa... Portanto, nós temos alguns exemplos de alguns líderes que nasceram, que é o presidente Davis Timango, que aparece de uma candidatura independente, foi uma coisa histórica, o falecido Amurane, o Araújo, e mesmo o nosso presidente do Gurue. Figuras como essas, sim, no modelo como este que foi apresentado ontem, dificilmente poderão emergir.
ou não poderão emergir. Sim, e a democracia perde aí. 2, sobre a questão dos governadores, não é? Nós queríamos governadores com plenos poderes. Como é que agora aparece um governador? Nós já nem soubemos. Os administradores vão ser nomeados, não é? Eles dizem eleitos ali, mas nós já soubemos aquilo que disse há bocado a minha colega aqui, Artemisa, não é? Que os partidos que vão ter a mais possibilidade de eleger, naturalmente, são os dois. Portanto, eu vejo um processo muito bipolar, não é bom para o nosso processo democrático. Eu estava à espera aqui de um governador eleito, com os seus plenos poderes, não é? A autonomia patrimonial, económica e financeira e política. Portanto, aqui vamos ter uma pequena dificuldade. Muito bem. Fátima, começamos pela eleição do governador. A ideia que o presidente passou, de acordo com a comunicação que fez, é que a província passará, a partir das eleições gerais de 2019, a ser chefiada por um governador nomeado pelo Presidente da República, sob proposta apresentada pelo partido político, coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos e eleitores que obtiver maioria de votos nas eleições para a Assembleia Provincial dentre os membros desta. O governador responderá diretamente à Assembleia Provincial. Nós ouvimos ontem a Renamo a concordar, através de Manteigas, que é o porta-voz do partido, e segundo aquilo que ele transmitiu ontem, é que aquilo que ele estava a dizer era também o pensamento do líder da Renamo, que quer dizer que há uma sintonia. A minha questão é se é a partir deste acordo que se consegue uma estabilidade definitiva com Afonso Dhlakama, ou seja, a partir daquilo que o presidente disse, desarma-se todos os argumentos que o líder da Renamo tem colocado em cima da mesa para, enfim, fazer a fuga que fez, estar nas matas e continuar a fazer este combate de que não é entendido e não é compreendido. Numa perspectiva, sim, que tem a ver com os resultados eleitorais, sobretudo na área ou na região onde a Renamo acredita que tem muita influência, onde os votos já atestam isso. Mas em relação a uma outra questão que ainda não está resolvida, que parece não haver consenso ainda sobre ela, que é sobre a integração, portanto, dos homens da Renamo nas Forças Armadas. Mas em relação a este aspecto, que é de governação em si, eu penso que sim, os anseios da Renamo estão acalentados, se podemos assim dizer, e pela forma como se desenha, inclusive, demonstra claramente que é mesmo para responder aquilo que são os anseios da Renamo, porque a queixa da Renamo era de que nós ganhamos em 6 províncias, entretanto, quem nomeia o governador é o Presidente da República. A partir deste modelo que se pretende adotar, o partido que ganha, em termos, portanto, de votos na Assembleia Provincial, ele vai indicar o governador a partir dali. Mas há questões de fundo que se levantam aqui. Ok, vocês vão nomear, depois o presidente vai empossar. Eu penso que aqui a questão de presidente nomeia é uma questão de terminologia que não foi adequadamente bem colocado. Mas a questão é, o presidente ele vai ser nomeado e depois o plano, esse plano vai ser discutido aonde? Vai ser discutido pela Assembleia Provincial, ou seja, a quando da campanha eleitoral, o manifesto eleitoral é este que vai depois dar corpo àquilo que é o plano, o plano, portanto, de governação ou plano econômico e social daquela respectiva província, ou há de haver alguma sintonia entre o plano do partido naquela província e o nível central, tendo em conta que as questões orçamentais continuarão centralizadas. Penso que continuaremos a ter a conta única do Tesouro e o orçamento continuará a ser aprovado pela Assembleia da República. E aí mais uma questão vem. Como é que se decidem os montantes aí para a província A, B, C e D? Se mesmo hoje, num contexto em que é o Presidente da República que nomeia o governador das províncias, temos situações em que de assimetrias em termos de alocação orçamental. Não há critérios, se podemos assim dizer. Por exemplo, uma província como a Zambésia continua a receber muito abaixo daquilo que deveria receber se nós olharmos para critérios como, por exemplo, população, como, por exemplo, a área, né, da própria província, uma série de fatores. Então, eu penso que aqui
é onde também temos que discutir com profundidade como é que isto se materializa, porque há questões de fundo, a questão do plano para aquela província, a questão do orçamento para aquela província, a questão da arrecadação de receitas, inclusive, que o presidente salvaguardou, que isto aqui continua a ser um assunto de nível central. Mas se a receita, vamos lá olhar para uma província como Tete, que tem o carvão natural, o carvão mineral, ou vamos olhar para uma província como Cabo Delgado, que tem gás natural e provavelmente a partir de 2025 vai contribuir com, por exemplo, $1 bilhão. Vamos, hipoteticamente, por ano. Como é que esta questão do orçamento versus contribuição fiscal da província vai ser resolvida? Então, eu penso que a discussão que vai à Assembleia da República tem que ser uma discussão que visa colmatar todas as lacunas e responder às perguntas que advêm daí. Uma delas é como é que fica a questão do plano, porque um presidente que aparece no meio de um grupo significa o quê em termos de execução de um plano de governação, um plano de desenvolvimento para aquela província? Muito bem. Artemisa, acha que este acordo resolve definitivamente os problemas entre o governo e a RENAM? À luz do que estava a dizer a Linete, já tivemos o acordo de 92, que anos depois a RENAM considerou que parte daquilo que estava escrito lá não estava a ser observado. Tivemos recentemente o acordo de cessação das hostilidades e criou-se um fundo da paz de mais de $10 milhões, mas que não resolveu o problema. Este acordo de descentralização resolve os problemas que a RENAM coloca do ponto de vista definitivo, para que daqui aos próximos 20, 50 anos não voltemos a discutir a mesma coisa? Bom, dizer que resolve é complicado. É complicado, por exemplo, aqui vamos ter a figura do governador, vamos ter a figura de secretário de Estado. Eu fiquei com dúvidas porque eu estou a dizer que o governador vai ter funções políticas ou executivas. O secretário de Estado, qual é a função do secretário de Estado? O secretário de Estado vai ser assegura a realização das funções exclusivas de soberania do Estado, que não são objetos do processo de centralização, sendo nomeado pelo Presidente da República. Portanto, o tal secretário de Estado fica com a responsabilidade dos órgãos de soberania, órgãos e instituições centrais do Estado, definição e organização do território, defesa nacional, segurança e ordem pública, fiscalização das fronteiras, emissão de moedas, as relações diplomáticas, os recursos minerais e energia, os recursos naturais no subsolo, nas águas interiores, no mar, na plataforma continental e na zona exclusiva. Portanto, é uma espécie, é o presidente da República fora da capital do país, digamos assim. Como vê, o secretário de Estado é o mirone do presidente da República na província. Entretanto, vamos ter o governador, que em princípio é o dono do território, ou deve ser, aquela pessoa que vai supervisionar o território. É preciso que fique bem definido. Já está definido as funções do secretário de Estado. Preciso também que se define muito bem, que se delineie quais são as funções do governador. Para quê? Para que não haja... Porque depois já de haver aquela coisa, porque o secretário de Estado é o mirone do Presidente da República. Para dizer que ele está a interferir ou o outro está a interferir. Então tem que haver muito... Eu acho que este aspecto tem que ser muito bem discutido e delineado. Para mim, eu acho que um dos problemas que podem emergir é o facto de o assunto estar a ser tratado apenas por dois partidos. Quer dizer, dois partidos e que não se está, inclusive, a criar mecanismos para que a sociedade, para que grupos, tinha que haver mecanismos de consulta. Não é verdade que não se vai fazer um comício a perguntar como é que vocês querem que a gente faça isto aqui. Mas pode haver mecanismos de consulta, por exemplo, para académicos, mecanismos de consulta para as mulheres, para os jovens, para que haja inclusão. E é preciso que se trabalhe muito para que este acordo seja um acordo que todos nós vamos sentir parte, vamos sentir aquilo que se diz em inglês ownership.
Então, eu penso que é muito sério que, de facto, se discuta, o Parlamento tem que prestar muita atenção de forma a que tornar este acordo um acordo que os moçambicanos se revejam. Este é um aspecto. O outro aspecto é que temos os dois, estão a acordar, mas temos uma terceira força, que é o MDM. A partida com os acontecimentos de Nampula, o MDM fica fora de jogo. Desculpa a expressão, não estou, se calhar, mas fica a partida numa situação muito, se calhar vou corrigir, não dizer fora de jogo, mas fica numa situação difícil. Primeiro por causa dos acontecimentos de Nampula, porque já em Nampula, MDM perdeu o campo e ficaram os dois, a Frelimo e a Renamo. Portanto, isso já é um aspecto muito negativo para o MDM. O MDM agora precisa de se reeditar, aquilo que sempre dissemos em todos os debates, precisa de se reeditar e muito rapidamente, tem que ser um exercício muito rápido. Acha que esta comunicação que o Presidente fez, estas reformas na nossa descentralização, são um desafio maior para o MDM que os restantes partidos? É sem dúvidas, porque agora o jogo, na verdade, deve ser concentrado entre os dois principais partidos. Estes é que vão, porque qual é a discussão, afinal? Qual é o problema de todo este imbróglio? São as eleições. Tudo isto surge nos períodos eleitorais. E agora estão a dizer, ok, não vamos eleger este, não vamos eleger este, há de se eleger uma Assembleia Provincial. O meu problema é que já há presunções de que tenho a maioria neste sítio, eu tenho a maioria neste lugar. Nampula demonstrou o contrário. Nampula demonstrou, portanto, que há uma correlação de forças muito grande. Acha que este documento foi feito com base no peso político que cada um dos principais atores tem nas províncias? Não há presunção do peso político que cada um tem, porque não se pode presumir. Eleitorado, é muito difícil você dizer que eu controlo um eleitorado. O eleitorado é uma coisa volúvel. E é uma coisa que é, dependendo das circunstâncias, dependendo daquilo que os partidos oferecem, do pacote que o partido oferece e todas essas coisas. Então, não é possível. Agora está-se a presumir que vamos eleger os governadores, porque eu estou a perceber que cada um deles já está a dizer que eu sou famoso aqui, sou mais famoso aqui, eu tenho este sítio, o outro está a dizer. Então, já estão a dizer que eu vou governar aqui, vou governar aqui. Isto pode trazer um conflito e podemos voltar a reeditar o fantasma das fraudes. Então, eu penso que é uma coisa que tem que ficar muito bem clara, que aquele resultado que sair dali da Assembleia tem que ser aceito. Tem que ser aceito. Muito bem. Linete, até porque é do MDM e tem responsabilidades no partido, está na direção das relações exteriores, o seu presidente disse ontem, passo a citar, este pacote é um retrocesso na nossa democracia e um acordo para enganar o povo, pois teremos presidentes dos conselhos municipais, administradores e governadores que não são da vontade popular. Portanto, os políticos, de uma forma indireta, vão continuar a nomear a seu belo prazer e a impor ao povo quem os deve dirigir. Fim de citação. Faço a questão que fiz à Artemisa. Acha que o maior prejudicado com este acordo é o MDM? Eu acho que não é o MDM, é a democracia em si no país. É um retrocesso para a democracia, porque a democracia representativa, a legitimidade, porque eu, por exemplo, se quero concorrer, ainda há muitas discussões nos partidos, por exemplo, os deputados deveriam ser eleitos nas bases. Sabe que força que isto dá para um membro eleito pelas bases com a sua legitimidade sentar-se no Parlamento? Portanto, estamos a tirar a esteira, não é o MDM só que vai perder, ou os partidos extra-parlamentares. Eu penso que com a chegada do MDM às câmaras municipais, não é? Aos conselhos municipais, à Assembleia da República, nós quebramos a bipolarização, que era uma coisa muito difícil, que ninguém conseguia. Portanto, quem vai perder é a democracia. Nós vamos continuar a lutar, concordo plenamente com
com o que o presidente Simango disse. Isto é um grande retrocesso, eu já o havia dito, e tinha aqui algumas perguntas, por exemplo, e é a mesma que o município fez. Por exemplo, quem me garante que os problemas serão eliminados? E a outra pergunta, é sabido que os conflitos que nós estamos a ter é à volta dos processos eleitorais, não é? Que garantias deste acordo entre, eu chamo NIUS e de la Cama, nos oferece que as futuras eleições, no âmbito da descentralização, não é, sejam limpas, justas, livres e transparentes? Se o sistema eleitoral é o mesmo, não se fez uma revisão da lei eleitoral que nos podia dar alguns poderes, um melhoramento da democracia participativa. Mas com base neste documento, Linete, tudo indica que terá que haver uma revisão da lei eleitoral. Eu acho que sim, já devíamos ter tido, mesmo a revisão da Constituição, depois daquele aperto de mão entre o presidente Início de la Cama, o que é que foi dito? Não foi dito que se deveria depositar a proposta? Fez-se, a Renamo fez isso? Outra coisa, a questão aqui do processo eleitoral. Todos nós sabemos que as eleições neste país ganham-se na mesa. E foi o MDM que trouxe esta visão. A própria Renamo, não digo a Frelimo, porque eles são organizados da sua maneira e devido à sua experiência também. Agora, a Renamo terá capacidade de gerir e controlar todas as mesas neste país? Este partido vai precisar do MDM e das outras forças políticas, porque realmente o MDM é um dos partidos bem organizados na gestão das mesas e até alguma visão do processo. Portanto, eu ia dizer que... Há muitos desafios ainda pela frente. Eu não diria que são desafios. Há muitos entraves e muitas rasteiras que aqueles dois é que sabem. Mas, no fim, eu tinha algumas perguntas depois a fazer sobre isto. Muito bem. A Fátima estava para contribuir. Sim. Em relação a quem perde, de facto, são os moçambicanos. Porque no tipo de democracia que nós abraçamos e que parece que vai mudar agora, que é a democracia representativa, a forma que nós, como cidadãos, temos de participar nos processos de governação do nosso país é por via do voto. Se a gente já não vai votar no presidente do município, significa que o grupo é que decide quem é que vai lá. Se a província, que é um avanço termos um governador que não seja nomeado diretamente pelo presidente da República, que venha do sufrágio, se é um sufrágio indireto, não funciona muito, porque eu não me identifico com aquela pessoa. Aquela pessoa não vai estar ao serviço da agenda, da minha agenda enquanto cidadã residente naquela região, mas já de estar em resposta à agenda do grupo. Eu penso que isto é um retrocesso e aí o David Simango está muito certo. Resolve ou não resolve o problema? Resolve na medida em que acalenta os anseios, como disse inicialmente, mas quando a Renamo se aperceber que, afinal de contas, o problema não é só quem elege, quem nomeia quem, mas é quem vence efetivamente, que é o maior problema. O maior problema neste momento são as eleições elas próprias, porque nós sabemos que a CNE, o STAI, estão ao serviço do sistema. Enquanto não mudar o sistema eleitoral, enquanto nós não encontrarmos a fórmula certa de garantir eleições livres, justas e transparentes, eu tenho certeza absoluta que daqui a mais 5, 10 anos a Renamo há de vir e dizer que não quer mais esse modelo, porque a Frelimo a Renamo se aceita este modelo porque ela está confiante de que ela vai ganhar sempre, pelo menos em seis províncias. Este é o raciocínio que a Renamo tem. E a Frelimo, porque tem a experiência das últimas eleições, aceitou e criou uma sombra que é o secretário de Estado, que é para ficar ali a olhar, não permitir. E nós já temos situações similares a essas nas autarquias, em que nós temos representantes do Estado, temos isso nos distritos, que são uma espécie de sombra aos presidentes dos municípios. Mesmo aqui em Maputo, nós vimos a governadora e o presidente do município sempre em rixas, porque não está claro qual é o papel de quem... Em que momento? E isso, quando introduzimos as assembleias distritais com o administrador, que é também eleito indiretamente, vamos ter o mesmo problema, porque o governador, neste momento, tem uma vasta área que inclui os distritos. Quando tivermos distritos com autonomia administrativa,
no sentido de que tem um administrador que é autônomo, é independente, que presta contas apenas à Assembleia Distrital, aonde é que esse governador e ao mesmo tempo tem as assembleias municipais, qual é o território desse governador? Então eu penso que estas questões são questões de fundo que eu não estou a ver que, se nós quisermos desenhar um modelo que funcione, que seja sustentável e uma medida de longo prazo, não me parece que vamos resolver esse problema para as eleições de 2018, muito menos para as eleições de 2019. E mais, a revisão da Constituição que o presidente diz pontual, talvez para rever as questões do sufrágio direto para esse indireto, eu penso que não é pontual apenas. Nós temos que fazer uma revisão profunda, de fundo, porque tem as questões, por exemplo, de alocação de receita, que tem que estar previsto na Constituição da República, quanto é que cada província tem direito de receber em função da sua contribuição fiscal. Será que vai continuar a ser justo acontecer o que acontece em Teto, por exemplo, que recebe, se calhar, só 5, 10, 15% daquilo que poderia receber, tendo em conta o contributo que dá? Se formos a olhar para a contribuição fiscal, portanto, para as receitas do Estado, nós vemos que os recursos minerais são o maior contribuinte, significando que é o gás natural que é extraído em Inhambane, que é o carvão que é extraído em Teto, que são as areias pesadas extraídas em Nampula, na Zambésia e por aí fora. Então, como é que fica isto? Esta é uma discussão de fundo que eu acho que não se esgota neste consenso e numa proposta que vai ao Parlamento quase finalizada. Não, é um processo que vai ao Parlamento para iniciar uma discussão de nível nacional para chegarmos a consenso como moçambicanos e dizermos: nós concordamos, queremos isto que nos vai guiar daqui para frente e não nos interessa se os resultados eleitorais não vão agradar ao grupo A, B, C e D. Este é o caminho que estamos a abraçar como país daqui para frente. Muito bem. Artemisa, concorda com esta ideia de que o enfoque especial tem que ser ao nosso sistema eleitoral, que é a grande fonte de conflitos? Acha que, além deste acordo que foi feito, é preciso que haja consensos definitivos em relação ao processo eleitoral? É por isso que eu estava a dizer que isto tem que ser muito bem estudado, muito bem detalhado, porque, de facto, o grande ponto de discórdia são as eleições. E, por serem as eleições, é por isso que eu não sei, na revisão pontual da Constituição, quais são o que é que se vai rever exatamente. Pronto, prevejo que há de ser isso que a Fátima estava a dizer, parte do sufrágio, não sei o quê, mas eu penso que era preciso que a revisão fosse um pouco mais profunda. É verdade que uma revisão constitucional geral tinha que levar anos. Tínhamos que começar a discutir. Uma revisão constitucional não se faz de um dia para o outro. Requer muito tempo, requer muita discussão, requer consensos, porque é um documento que dita a governação de qualquer país. Mas eu continuo a reiterar que é preciso que se chegue a bons consensos. E é uma pena, de facto, que estão a dizer já tudo cozido, ou meio cozido. O refogado já está a começar a ser feito. Devíamos ter começado na fase de descascar alho, cortar cebola. Mas o presidente disse no discurso que absorveu as várias opiniões da comunidade internacional, das religiões, da sociedade civil. Acredito que sim, mas o que eu estou a dizer é que pelo menos o mecanismo de consulta não está claro. O mecanismo de consulta não está claro, porque tinha que haver um mecanismo mais claro de consulta e nós sabermos que, por exemplo, os académicos dizer que sim, nós fomos consultados. Os mídias dizer que sim, nós fomos consultados. Os jovens, as mulheres. Então, acredito que o presidente esteja a fazer consultas, mas são consultas que não estão claras no nosso ponto de vista, estruturadas, exatamente. Então, eu penso que neste momento já é o momento de a consulta ficar clara. Por quê? Porque o Acordo Geral de Paz deu errado. Deu errado exatamente porque o formato foi este, em que as consultas foram feitas entre dois partidos. Quem que monitora este acordo? É a mesma coisa agora, eles estão a falar, quem é que vai monitorar a aplicação dessas coisas? E ainda vem a parte mais difícil, que é a parte militar. Ele ontem falou de desarmamento, reintegração, desmobilização
Desarmamento é o tal DDR. Desarmamento, desmobilização, reintegração. Esta é a parte mais difícil. É aí onde vem a questão da reconciliação nacional, porque veja ver aquele soldado que está há 20 anos no mato, que vai ser integrado nas Forças Armadas, outro na polícia, e o outro vai voltar à sua comunidade. Como é que a comunidade vai lhe receber? Então, penso que este até já é um aperitivo. Esta parte da descentralização é um aperitivo para mim, naquilo que o grande boom vai ser o que vem a seguir. Então, penso que já é momento dos dois começarem-se a desmanchar, a relaxarem um pouco, a partilharem, para que nós possamos apossar-nos deste processo. Porque se nós não nos apossarmos outra vez, há de ser outra vez a dicotomia Frelimo-Renamo. Frelimo-Renamo. E nós não vamos sair disto. Eu penso que já é a altura de haver mais maturidade política, no sentido de haver um relaxamento. Parece que há muita tensão em que o processo tem que ficar fechado, o processo tem que ficar entre os dois. Não pode. Por exemplo, eu estou a ver esta coisa da descentralização, até estava à espera que uma das coisas primeiras seria a saída do presidente da Renamo das Matas. Seria. Eu, sinceramente, estava... Quando me disseram que havia uma comunicação, não sei o quê, eu fiquei muito na expectativa de que já tinham dizer, olha, já acordamos, já a cama sai do mato, vai viver onde ele quiser. É isso. Enquanto tudo que a gente possa estar a acordar, tudo que a gente possa estar a fazer, enquanto o outro... E depois também esta via de comunicação. É eficiente esta via. Estão a falar ao telefone, o outro vai ao mato, visita, mas são coisas de muito pouco tempo, porque um presidente da República não pode ficar no mato muito tempo. Tem a questão de segurança, de soberania do Estado. Então, eu penso que é preciso que se quebre isso. A Cama vem e negociam. Essa coisa. E isto para quê? Para evitar que nós voltemos outra vez. Eu, sinceramente, acho que é preciso que se quebre esta dualidade. Tem que se quebrar essa dualidade. É verdade que eu até concordo com o Presidente da República quando diz que, olha, eu tentei fazer de outra maneira, houve muita interferência. Porque ele fazia uma coisa, os militares diziam, não, nós queremos via militar. Os políticos, não, politicamente podemos resolver. E ele acabou ficando numa encruzilhada. Mas tiram da Cama do Mato. Sentem. Para si seria um sinal importante. Seria um sinal, para mim era um dos maiores sinais de mostrar que estamos todos sérios, estamos todos no mesmo barco, estamos todos juntos. E o que eu vou verificar, o que eu estou a prever é que isto tudo, este processo, os próximos processos eleitorais vão ter um nível de abstenção muito maior. Porque as pessoas simplesmente não estão a perceber o que é que está a acontecer. A expectativa das pessoas, eu estou a dizer que na Cimeira da Beira, a expectativa das pessoas é que o líder deles saia do mato. Isto é a expectativa das pessoas, pelo menos os da Renamo. Querem que o seu líder saia do mato. Então, eu pensei que isto fosse uma das primeiras coisas que fosse ser discutido. Linete, olhando para o quadro da descentralização que é proposto, concorda com esta ideia de que os governadores provinciais não terão força de atuação, tendo em conta que terá o secretário de Estado, que fica com as funções de soberania? Acha que ele não terá espaço para a sua atuação e para a implementação do manifesto do grupo político ou de cidadãos que o fez chegar ao poder? Absolutamente que não. Absolutamente que não, porque vai depender também das finanças do poder central. Como é que ele vai agir, mesmo politicamente? É muito difícil. Mas eu tinha aqui uma proposta, um desafio na área do relaxamento, porque isto está muito bipolarizado, sem dúvida. E nós o MDM fez um caminho. Isso era muito bom para a nossa democracia, continuo a dizer. Por exemplo, eu acho que aqui há falta como é que se diz? Há falta de vontade política. Por exemplo, o MDM depositou na Assembleia da República a proposta da lei do referendo. Por que é que nós não vamos pegar esta lei do referendo, aprová-la e perguntar ao povo moçambicano, é este modelo que nós queremos? Será que a Frelimo tem coragem de fazer isto? Eu não acredito, mas a lei está lá, que podia dar abertura naquilo que a minha colega aqui estava a dizer, porque há muita falta de participação. Acha que pelo impacto substancial que esta comunicação que o Presidente fez deveria passar por uma aprovação a nível nacional? Na ideia do referendo, digamos assim. Exatamente, mas é isso que nós queremos.
através do referendo, iríamos ter a resposta de todas as questões em relação à própria Constituição e mesmo o processo de descentralização, que para mim estava bem, era só melhorar. Mas eu acho que aqui há um grande medo do partido no poder de ter governadores eleitos nas zonas, porque ele sabe qual é o caminho de Moçambique. Isso já foi dito há muito tempo. Agora, uma outra questão, eu realmente acho que nós estamos a voltar para um centralismo democrático de 2 partidos. Não sei se poderemos expressar assim, porque depois da independência era um centralismo democrático, não é? Depois tivemos a democracia, que era a melhor coisa que nós ganhamos depois do Acordo Geral de Paz. Agora, eu pergunto-me, realmente a minha preocupação também é a mesma dos religiosos. Alguém viu este acordo assinado? O Presidente da República veio dizer, mas nós não conhecemos o que é que está lá escrito. E depois, um acordo deve ser assinado como na Colômbia. As pessoas têm que estar frente a frente, as nossas propostas são essas, e pedir apoio ao... Mas tudo indica que isto vai ter que culminar com o tal acordo, com a tal assinatura em que as partes envolvidas se comprometem. Como é que eu não estou a perceber se vai à Assembleia da República? Como é que isto fica? Portanto, aqui há uma coisa que não está bem. E eu, no que refere ao Presidente Afonso Dhlakama, eu realmente tinha uma grande expectativa de vir a assinar o acordo na cidade, sair das matas, sim senhora, e eu agora me pergunto a mim própria, valeu a pena estes anos todos de sacrifício que ele teve, não é? Inclusive de quadros que ele perdeu por causa deste processo de descentralização. O Gil Xistak, que estava a aflorar-nos um processo de democracia muito bom, perdeu a vida e, portanto, as populações que vivem à volta dele sofreram muito, não é? As populações circunvizinhas, não é? Sofreram muito, os bombardeamentos e mesmo o atentado à vida, à sua própria vida. Eu nunca esperava que ele havia de aceitar um acordo destes, para sair como um herói. Portanto, o sair como um herói, para mim, é abrir o processo de descentralização, não é fechá-lo. Okay. É a minha opinião. Fátima, eu vi-lhe a fazer um gesto quando a Linete falou de referendo. Concorda com esta ideia de que uma decisão destas tinha que ser referendiada? Sim, devia, sobretudo a ideia de, digamos, de abolir o sufrágio universal direto para o caso das eleições autárquicas, que isto está previsto na Constituição. Ou seja, o governo nos estará a retirar direitos. Então, nós, como moçambicanos, temos de dizer se concordamos ou não com esta, portanto, a perda de direitos, se nós autorizamos o governo a legislar nesse sentido. Não penso que esta tem que ser decisão da Renamo e do MDM, não deve. E mais uma vez, se esta discussão tivesse sido feita de uma forma estruturada, de uma forma organizada, com clareza de que estamos a fazer consultas para construir um documento que depois vai à Assembleia da República, já sendo um documento consensualizado só para os efeitos cumprir com aquilo que são as ordens constitucionais e legais. Portanto, não nos podem vir, a uma altura destas, vir propor tais coisas depois de discussões a dois e dizer que o Parlamento, com o pouco tempo que tem, olha que o Parlamento está pressionado porque temos eleições em outubro e depois temos eleições no próximo ano. E tudo isto tem que acontecer ao longo dos próximos 8 meses no máximo. Então, eu penso que aqui... Mas aí também levanta essa questão do papel da Assembleia da República, que neste caso específico parece que é um órgão que só recebe um produto acabado. Exatamente. A Assembleia da República, por exemplo, poderia ter tomado dianteira nestes processos, que é ok, de todo o debate nacional que há à volta destas questões da descentralização, à volta das questões das dívidas ocultas, porque até a Procuradoria-Geral da República recomenda revisões pontuais à lei para responder a desafios ligados à autorização de avales, em que a Procuradoria tem que ter uma palavra a dizer. Portanto, há uma série de coisas. Por que o nosso Parlamento não foi, portanto, ele não se antecipou aos processos e iniciar essa discussão para, quando chegar o pacote, fazer os ajustamentos que são necessários? Mas isso tem uma resposta claríssima. É o modelo que nós temos da eleição dos deputados nos conduz a isto. É que eles são autênticos para o mandato. Estão à espera ou do chefe, do presidente
o líder da Renamo dizer alguma coisa ou a Comissão Política do Partido Frelimo dizer avancem. Exatamente. Sem isso, eles não vão avançar. E mais uma vez, se nós mantivermos o sistema para a eleição de deputados tal e qual está, excluindo a possibilidade de grupos de cidadãos que têm agenda, que têm um programa, que querem contribuir para a construção deste país, se candidatarem e continuarmos a depender de grupos, como eu disse, vamos ter esse problema em relação às províncias, em relação aos distritos, aos municípios. Vamos continuar a ter situações dessas, em que tudo gira à volta dos interesses de grupos. Para o estágio em que nós estamos agora, nós tínhamos que avançar para uma situação em que os grupos perdem relevância. O interesse nacional começa a ganhar mais peso. Ou seja, aqueles que de facto têm uma agenda e o povo se revê na agenda que eles propõem, são esses que ganham espaço. Aí não teríamos MDMs, PIMOS, PADEMOS e por aí fora a reclamarem. Não, pelo contrário, teríamos esses grupos a dizerem sim, é este modelo que queremos. E nós também estaríamos a dizer sim, é este modelo que queremos. E todos aqueles que não querem se afiliar, se juntar a nenhum partido político, mas querem participar na vida política do país, poderem entrar sem necessariamente serem políticos afiliados a grupos. Então eu penso que sim, aqui em relação a estas questões, temos que ir de facto a um referendo, temos que ter um debate nacional. O professor Tibana já tinha proposto uma Assembleia Constituinte para discutir estas questões. Vamos lá sentar. O que é que nós queremos? Gente, mais uma vez, aqui nós estamos a discutir o problema da Renamo e da Frelimo. É o problema da Renamo e da Frelimo é um problema de momento. Vamos discutir o problema deste país. Este país tem que ser reconstruído. E para ser reconstruído, para nunca mais termos problemas como esses de hoje da Renamo, não termos problemas como esses das dívidas e tantos outros que nós temos escondidos por debaixo do tapete, é preciso sentarmos como moçambicanos e discutirmos. Se for necessário levar tempo, vamos levar. Se for necessário não realizarmos eleições, inclusive nos próximos anos, para resolver isso, vamos fazer isso. Mas não podemos agir de ânimo leve para toda hora ficarmos a remendar. Remendamos agora, a Renamo fica insatisfeita porque a Frelimo vai conseguir ganhar as eleições naquelas 6 províncias. A Renamo vai dizer, não, já não queremos porque não funcionou. O que nós pensávamos não é. Então, aqui a questão não é se o meu grupo ganha. É como é que eu apresento um candidato que de facto é relevante. Tivemos uma surpresa muito grande com o candidato do MDM para Nampula, o Amurane, que surpreendeu o meio mundo. Quer dizer, todo mundo ficou na expectativa de que ele estabeleceu um padrão, um nível de liderança para as autarquias. Então, é nisto que os partidos se têm que focar, em encontrar líderes, pessoas interessadas em trabalhar e não criar soluções que vão resolver problema enquanto tudo estiver aparentemente como eles pensam, porque quando o jogo muda, aquilo já não serve, querem outras coisas. Artemisa, faz sentido esta ideia de referendo e também queria ouvir a sua opinião em relação ao papel da Assembleia da República, da forma como ela vai intervir, recebendo um dado adquirido, um facto consumado. O papel da Assembleia da República é pegar este acordo, pegar esta proposta de descentralização e produzir os instrumentos legais para pô-lo a funcionar, para operacionalizá-lo, digamos assim. Bem, a ideia do referendo até pode ser boa, mas qual é o ganho que vai trazer o referendo? Neste momento em que nós queremos pacificar o país, neste momento em que nós queremos reconciliar o país, qual é o ganho? Primeiro, o ganho social. Qual é o ganho? Qual é o ganho político? Qual é o ganho econômico? Porque até pode, o referendo para mim, no meu ponto de vista, até pode vir a dividir o país. Neste momento estamos numa situação muito sinuosa. Estamos numa situação muito sinuosa na medida em que estamos a tentar resolver um conflito. Então, se nós vamos pôr mais uma coisa no meio, mais uma peça, vamos complicar as coisas. Vamos por partes. Penso que neste momento a ideia do referendo não seria muito boa. Assembleia da República. A Assembleia da República é uma pena, de facto. Mas isto origina por quê? Pela maneira como a própria Assembleia da República se constitui. A Assembleia da República não é eleita
vem através de listas, e que a Assembleia da República cumpre aquilo que os patrões lhe dizem, porque na verdade é um órgão soberano, sim, mas não é um órgão soberano na medida em que não tem palavra. Quando tem que exercer a sua soberania, onde é que está a Assembleia da República? Nessas negociações está onde a Assembleia da República? Que devia ser de sair para a rua. É o exemplo de Zuma. Estão a ver o que está a acontecer na África do Sul, em que a Assembleia da República tem soberania. Estão ali a dizer, Zuma, apresenta a tua resignação aqui na Assembleia. Estamos à espera. Não é o partido A, nem B, nem C que diz que nós queremos ou pensamos. A Assembleia, a usar o seu poder e a sua soberania, diz que não, Zuma apresenta a sua candidatura. Agora adiaram. Não sei o que é que vai acontecer, mas vai acabar acontecendo. Porque é assim que é assim, uma Assembleia da República é assim. Mas é a maneira como essa Assembleia da República que está constituída, que não dá espaço para outra coisa. Então, o que é que vai acontecer? Vai, mais uma vez, a Assembleia da República vai chancelar apenas aquilo que já está discutido, está cozido, está não sei o quê. E não vai haver muito campo de manobra, porque, na verdade, não vai por quê? Porque os dois grandes partidos já acordaram. O terceiro partido não é relevante. Na verdade, as lideranças dos partidos vão dar o comando às bancadas para, a partir dali, o que é que vai acontecer na Assembleia? O documento vai entrar apenas para ser chancelado, porque... Provavelmente vai ter o voto contra do MDM. Claro que vai ter, mas qual é a relevância do voto do MDM na Assembleia? Nenhum, absolutamente. Mas é marcante. Nem eles têm essa expectativa. Sim. É por isso que eu estou a dizer que eles precisam de se reeditar. Agora, eu penso que também é uma lição, é uma chamada de atenção que esta revisão também tinha que mexer em todas essas coisas. Esta estrutura toda que está montada, eu não sei a quem serve, na verdade, porque aos dois. Está muito complicado. Se a Assembleia da República sempre tem que fazer esse papel de chancela, agora vai se discutir o pacote eleitoral, porque é necessário. Com todas estas introduções, essas mudanças todas, é necessário que se discuta o pacote eleitoral. Este também é um dos problemas. Não temos um processo eleitoral estável, não temos uma legislação eleitoral estável. A cada ciclo eleitoral tem que se mudar a legislação. A cada ciclo eleitoral se muda a legislação. Isso também fragiliza o próprio Estado. O Estado tem que ter leis estáveis. Está a ver? Mais uma vez vai se mudar e de uma maneira muito substancial. Quem são... qual há de ser a participação, por exemplo, popular nesta coisa? Porque há de ser só a Assembleia, a CNE, que vão discutir e vão mudar a lei. As lacunas. Quem há de ver, quem há de estar ali o mirone das lacunas? Por que está sempre a fazer uma revisão eleitoral? Porque há sempre lacunas. Sempre se vê que quando se fazem eleições nos ciclos eleitorais, se percebe que há coisas que não ficaram bem, que é preciso mudar. E então estamos sempre neste ciclo. Espero que desta vez se reveja-se, pelo menos nos dois próximos definitivamente. Sim. Linete. A questão militar é uma questão também muito difusa, muito complicada, que nós não soubemos, não conhecemos. Agora, a minha pergunta aqui é a seguinte. Por exemplo, a parte da integração, estamos a falar de que homens? Os que saíram do AGP? Que idade é que têm hoje? Que integração? Integração deste segundo conflito? Quando o presidente Kebuza, que iniciou isto, invadindo o Santo Gira, os problemas começaram ali. É a integração destes homens dentro das Forças Armadas? Que idade é que tem? Que idade é que têm os que vieram com o Acordo Geral de Paz? Portanto, há aqui várias perguntas. Eu não sei se esta questão da desmilitarização vai ser um processo muito simples. Muito simples. Eu não acredito. Fátima, talvez seja por isso que o governo tenha cedido à ideia de eleição e criou esse modelo muito fácil de garantir a Renamo garantir no sentido de que a Renamo confia que nas 6 províncias sempre vai ganhar, então ela vai nomear, portanto, o seu governador. E porque a Renamo não confia que um candidato seu ao governador poderia ganhar. Eu penso que esta é a racional também por detrás da decisão ou anuência da Renamo. Em relação a esta questão do referendo, se dividir o país é sinal de que nós temos problemas sérios de base como nação. Exatamente. Há alguma coisa a mais, que não é política necessariamente, que nos
2020. Então, vamos resolver esse problema. E não temos, infelizmente, ainda regulada a questão do diferendo, daí que não há de haver viabilidade, porque para regular vai exigir tempo, etc, etc. Mas reforçamos. O ideal seria que mudanças estruturantes naquilo que são os direitos dos cidadãos moçambicanos devem passar por uma discussão nacional, deviam ser sob a anuência dos próprios moçambicanos. Eu penso que isto é muito obrigado, crucial. Fátima. O nosso programa Carta do Espectador fica por aqui. Agradecer a vossa presença, Linete, Artemisa e Fátima Mimbir. E assim, Carta do Espectador que nos acompanhou. Até a próxima semana.